Oi, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar do teorema do valor intermediário. Eu vou comentar a demonstração segundo o material de fundamentos de cálculo do Profimat, que está na unidade 8. O enunciado do teorema diz se a gente tem uma função contínua f definida no intervalo fechado a b, uma função real e contínua, né, e seja d um número entre a imagem de a e a imagem de b, então eu consigo garantir que existe pelo menos um valor c dentro do intervalo aberto AB, tal que a imagem de C pela função f é igual ao valor d escolhido lá no início. Nesses dois esboços, eu tenho duas situações. A primeira situação, a situação que está na esquerda, é de uma função que não é contínua. Ela não é contínua nesse número c aqui que eu coloquei aqui embaixo. Não é contínua porque se eu pensar, por exemplo, os limites laterais aqui são diferentes quando tende a c, então o limite da função nesse ponto não está definido. Se eu escolher para essa função que não é contínua um valor de d que está entre f de a e f de b, aqui como está indicado em verde, este valor, por exemplo, ele não possui nenhum c no domínio da função, de tal forma que a imagem do c coincida com d. Então, isso não aconteceu porque a função f não é contínua, diferente do que acontece no esboço da direita, onde a gente tem um exemplo de função que é contínua, onde quando eu marco um valor d entre as imagens f de a e f de b, eu sempre encontro pelo menos um valor c no domínio ali entre a e b, de tal forma que a imagem de c pela função f é igual a d. Pode ter mais de um c, né? Mas pelo menos um eu consigo encontrar se essa função for contínua. Então, esse é um bom esboço para a gente ter em mente. Também a gente vai supor ao longo da demonstração que a imagem pelo a é um valor menor do que a imagem pelo b. Nesse esboçozinho que a gente fez aqui à direita, aqui, inclusive a função está como estritamente crescente, né? Mas é uma boa maneira da gente fazer o exercício de imaginar como encontra esse valor c. Como no desenho que a gente fez aqui à direita, né? Supondo que essa função está especificamente aqui, ainda ela é estritamente crescente no nosso esboço, né? Mas é uma situação em que isso acontece. Se fosse o contrário, as afirmações são assim bem parecidas, basta a gente fazer pequenas adaptações. Então, a gente vai tentar reescrever ainda mais simples esse enunciado. Observe que nessas condições, se eu agora definir uma função g, tal que g de x é exatamente f de x menos d. Então, notem que aqui, por exemplo, quando eu for calcular o g de a, é f de a menos d, e o g de b é f de b menos d. Em particular, aqui, como o f de a é menor do que d, nós temos que o g de a vai ficar menor do que zero. E o g de b, por sua vez, como o d é menor do que o f de b, é alguma coisa maior do que zero. Então, eu poderia anunciar novamente esse resultado que, se eu considerar uma função g contínua porque aqui a gente tem uma subtração de funções contínuas, de tal forma que g de a é menor do que zero, menor do que g de b, eu quero mostrar então que existe um c tal que o g de c, quanto é g de c? Quando eu substituir aqui o c no lugar do x, f de c é igual a d, então o g de c é zero. Então, eu simplifico o meu enunciado para esse enunciado aqui. Tá? E aí, como a gente está mais acostumado a falar sempre função f, daqui para frente a gente, em vez de g, vai seguir sem perda de generalidade usando a letra f para discutir a demonstração. Então, basta mostrar que se eu considerar aqui uma função f, tal que nessas condições aqui, f de a menor que zero e o f de b maior que zero, existe um c, tal que o f de c é igual a zero. Qual vai ser a nossa ideia? A gente constrói duas sequências e aí entra uma afirmação que é bem importante, um resultado forte, que o conjunto dos números reais, né, é completo. Por isso, quando a gente constrói duas sequências que são monótonas e limitadas, certamente elas convergem. O que significa sequências monótonas? Elas são crescentes ou decrescentes. E limitadas, elas estão dentro de um certo intervalo, né? Então, a gente vai construir essas duas sequências, monótonas e limitadas, e por isso que elas vão convergir dentro do conjunto dos reais, de tal forma que e mostrar que elas convergem para o mesmo número c. E esse número c, que vai ser a convergência dessas duas sequências que a gente vai construir, é o nosso candidato a resolver, né, a questão que a gente está querendo, de tal forma que
ele é o zero aí da função g. Vamos lá, então. Como que vai funcionar essa construção da nossa sequência? Então, o primeiro termo da sequência AN vai ser o próprio A, que é o ponto inicial lá do domínio. E o primeiro termo da sequência BN vai ser o B, que é o ponto final lá do domínio. Então, aqui nesse desenho, a gente indicou onde está o A, onde está o B, na forma de intervalo. Aqui, lembrei que o f de A é negativo e o f de B é positivo. E o próximo termo que a gente vai incluir nessas nossas sequências é o ponto médio desse segmento AB, que aqui está chamado de M1. E aí, o que eu faço com o M1? Para esse M1, quando eu aplicar a função f nele, ou a f de M1 dá igual a zero, ou dá menor que zero, ou dá maior que zero. Caso eu aplique o f na M1 e já dê igual a zero, bom, então esse M1 é o C que eu queria, porque eu quero achar um C tal que a função nesse cara dê igual a zero, né? Então, se der zero aqui, não tem o que fazer, o teorema já está provado. Mas nós vamos para considerar as outras possibilidades. Vamos supor que a imagem do primeiro ponto médio aí é negativo. Se a imagem for negativa, eu vou desprezar essa primeira metade aqui do meu intervalo original e vou passar a trabalhar nesse intervalo entre M1 e B. Notem que o f de M1 ficou menor do que zero e o f de B maior do que zero. Então, o próximo termo da sequência BN vai ser o próprio B, que é o ponto final, onde já era positivo, e o segundo termo da AN vai ser esse M1 ponto médio. Caso a imagem da função, pela função f desse M1 fosse maior que zero, como está aqui, tá? Se fosse maior do que zero, então eu vou desprezar a outra parte. Eu vou não olhar mais para esse pedaço aqui do intervalo e vou ficar com o ponto inicial e até o ponto médio dessa primeira metade. Sempre aqui negativo e aqui positivo, ó. O ponto inicial fica a imagem negativa e o ponto final a imagem positiva. Outra informação importante, claro, e vou fazendo isso novamente. No próximo passo seria, vou considerar um M2 aqui, e aí tenho duas possibilidades para o M2 ponto médio. A imagem dele ser zero, então o problema acabou, a gente achou o cara que eu estava procurando, ser menor do que zero ou ser maior que zero, e vou avaliando o que está acontecendo. O que acontece com a sequência AN? Notem que a sequência AN, ela sempre vem vindo para cá, né? Quando eu troco o meu AN, eu vou pegando alguém que é maior do que o cara que eu tinha antes. Então, aqui, a sequência, o termo geral do AN é sempre menor do que o AN mais 1. Aqui, o A2 é um valor maior do que era o A1 que ficava aqui no início, né? Então, e o próximo vai ser maior do que o A2. O A3 é maior do que o A2, o A4 vai ser maior do que o A3 e assim por diante. Nessa situação de baixo, a gente tem o contrário. Os Bs estão vindo nessa direção. Então, cada termo anterior do B é maior do que o que vem depois. O B2 é um número antes do B1, então ele veio para trás. Por isso que está esta desigualdade aqui. Então, eu vou construir os termos da sequência N, respeitando essa desigualdade, e os da BN também, conforme eu for alterando aí os pontos médios que eu estou obtendo. Então, agora sim, quando eu escrevo dessa forma aqui, então eu tenho uma sequência monótona. Ela sempre tem o mesmo comportamento. Nesse caso aqui, os ANs são crescentes, né? E os BNs decrescentes. Por isso, monótona. Limitadas porque elas estão todos os termos dessas duas sequências estão dentro do intervalo AB. Então, elas são sequências limitadas e monótonas. Como são sequências de números reais e o conjunto dos números reais são completos, é um conjunto completo, então elas vão convergir, cada uma dessas duas sequências. Existe um teorema lá de análise que diz que elas convergem. Bom, aí eu vou olhar agora para a diferença desses termos. Vou escrever quanto é BN menos AN. Nota que o primeiro M1 lá, né, que a gente calculou, era o B mais A sobre 2, então ele é o ponto médio. A distância entre o primeiro M e o B aqui, ela fica a metade do que era o intervalo original. O próximo vai ser 1/4, depois vai ser 1/8. Eu sempre vou dividir por 2 o tamanho do intervalo. Então, por isso que a diferença entre o B2 e o A2, por exemplo, é o B1 menos o A1 dividido por 2. Depois, o A3 e o B3 vai ser dividido por 4. Então, eu tenho uma potência de 2 aqui no denominador, certo?
lembrando, todos os termos as f de bn maior que zero e as f's de an estritamente menores do que zero. Quando eu calcular esses limites, o limite dessa subtração, lembrando aqui, cada uma delas converge, porque cada uma delas é monótona e limitada. Então, eu vou chamar, por exemplo, de C1 o limite da AN e de C2 o limite da BN. Quando eu penso na subtração C2 menos C1, eu estou calculando o limite de BN menos o limite de AN. Se eu substituir esse BN menos AN que está circulado aqui por esse aqui, eu fico com B1 menos A1 sobre 2 na N menos 1. E aí, quando o N fica grande, o denominador vai ficando cada vez maior e o numerador fica fixo, né, tá? É B1 menos A1. Então, esse denominador crescendo significa que o quociente tende a zero. Por isso, o resultado do limite dessa subtração aqui deu zero. Mas se deu zero, então é porque o C1 é igual ao C2. Então, essas minhas duas sequências monótonas e limitadas convergem para o mesmo lugar. Aí eu vou recuperar a ideia da função f ser contínua. A função ser contínua significa, se eu tenho uma sequência de pontos a n indo para um certo valor c, quando eu aplico a função f nos termos a n da sequência, o resultado desse limite tem que ser o f de c, pela definição de função contínua. Então, por isso, a gente tem aqui que o limite das sequências, aplicando a função nos termos, né, vai ser f de c. E aí, mais uma vez, eu tenho que usar um resultado que apareceu lá na unidade 2, a proposição 6, que diz o seguinte: se eu tenho uma sequência que todos os termos são estritamente menores do que um certo valor, nesse caso nós sabemos que são menores do que zero, então, o limite das... Aqui eu acho que eu coloquei AN, mas é as F's de AN, né? Isso. Aqui, vou arrumar. Se os termos são tais que f de AN são estritamente menores do que zero, quando eu aplicar o limite, quando n tende ao infinito, o resultado é menor ou igual que zero. Da mesma forma, se todos os termos da sequência são maiores do que zero, quando eu aplicar o limite, o resultado é maior ou igual a zero. Acrescenta aqui a desigualdade com o igual. Tá? Só que nesse item aqui em cima, nós vimos que os resultados da linha de cima e da linha de baixo, os dois são f de c. Então, eu tenho que o f de c teria que ser maior ou igual que zero e, ao mesmo tempo, teria que ser menor ou igual que zero. Ou seja, eu só posso ter f de c igual a zero. Então, é isso. Eu espero que tenha ajudado um pouco. Essa técnica de ir pegando uma aproximação com um menor que zero e um maior que zero, depois aparece nos exercícios. Então, é importante que a gente esteja claro qual foi a ideia utilizada na demonstração desse teorema. Então, um abraço e até a próxima.